Vamos fazer uma viagem no tempo, uma viagem para desvendar um mistério incrível. Como e porquê é que a humanidade inventou a matemática e a astronomia? A resposta, como vamos ver, está ligada à nossa própria sobrevivência. É um exercício de imaginação. Viver num mundo sem telemóvel para ver as horas, sem um calendário na parede, sem sequer uma calculadora. Como é que se sabia quando plantar ou quando os animais iam migrar? Como é que se contava o que se tinha? Essa era a realidade dos nossos antepassados. Pois bem, a primeira coisa a reter é que a matemática não nasceu numa sala de aula, cheia de livros e regras, não, nada disso. Ela nasceu da mais pura necessidade. Foi uma ferramenta essencial para a sobrevivência de todos os dias. E o problema mais básico de todos era este: a quantidade. Quantas pessoas há no nosso grupo? Quantos animais conseguimos caçar hoje? Antes dos números que conhecemos, a primeira calculadora do mundo foram os nossos próprios dedos das mãos e dos pés. Uma forma supernatural e imediata de medir o mundo à nossa volta. Ok, os dedos são ótimos para contar no momento, mas e para guardar essa informação? Para isso, os nossos antepassados criaram os primeiros discos rígidos. Um ótimo exemplo é este, o osso de Xango. Cada entalhe, cada risco feito no osso ou num bocado de madeira era um registro permanente. Era a solução física para o problema de guardar uma contagem. E por trás disto está um conceito com um nome que parece complicado, mas que na verdade é muito simples: correspondência bionívoca. Basicamente significa que um risco no osso corresponde a uma coisa no mundo real. Um risco, um animal. 10 riscos, 10 pessoas. Esta ideia é literalmente a base de toda a matemática que usamos hoje. Bom, com o problema de contar resolvido, surgiu logo a seguir um desafio talvez ainda maior: como medir a passagem do tempo e como nos orientarmos. A resposta não estava no chão, estava lá em cima, a brilhar no céu. É que não saber quando o inverno rigoroso ia chegar podia significar o fim de uma comunidade inteira. Perder-se durante uma viagem à noite era um perigo de morte. Foram estas questões, de vida ou de morte, que forçaram os primeiros humanos a olhar para o céu e a tornarem-se astrónomos. O céu noturno era o mapa original, o primeiro GPS da humanidade. Para os navegadores e viajantes, as estrelas eram pontos de referência. A estrela polar, por exemplo, por estar quase sempre fixa no céu do hemisfério norte, era um guia que não falhava. Era com esta ajuda que se conseguiam atravessar desertos e oceanos. Para medir o tempo, havia basicamente duas opções. O calendário lunar, baseado nas fases da Lua, era o mais fácil de observar, mas tinha um problema. As suas contagens não batiam certo com as estações do ano. Ora, para os agricultores, quem mandava era o Sol. Por isso, o calendário solar, embora mais complexo de calcular, tornou-se absolutamente essencial. Era ele que dizia com precisão quando semear e quando colher. Com a capacidade de contar e de prever o tempo, a humanidade estava pronta para dar o passo seguinte: construir. E não estamos a falar de cabanas simples, estamos a falar de estruturas que desafiam a nossa imaginação ainda hoje. O desafio era colossal. Como é que se constroem monumentos como Stonehenge, com pedras de dezenas de toneladas, alinhados com uma precisão quase milimétrica com o nascer do Sol num dia específico do ano? A resposta é uma combinação genial de astronomia e engenharia. É que Stonehenge não é só um amontoado de pedras, é um relógio solar gigante. No dia mais longo do ano, o solstício de verão, o Sol nasce e os seus raios atravessam o círculo de pedra por um ponto muito específico, atingindo a pedra central. Era o sinal inequívoco de que as estações estavam a mudar. E só para se ter uma ideia da escala do feito, algumas destas pedras pesam mais de 40 toneladas. Isso é o mesmo que uns 30 carros familiares. E foram transportadas ao longo de quilómetros sem a tecnologia que temos hoje. É um feito de engenharia absolutamente espantoso. Para fazer tudo isto, a geometria era a ferramenta-chave. Mas não era uma teoria abstrata, era totalmente prática. Usavam-se cordas com nós para criar ângulos retos perfeitos, calculavam-se áreas para planear quantas pedras eram precisas e media-se a inclinação das pirâmides para que não ruíssem. Essa mesma geometria era usada para voltar a dividir os campos de cultivo depois das cheias anuais de rios como o Nilo. E claro, à medida que as aldeias se transformavam em cidades, os problemas também evoluíam. E com eles, a matemática, que agora tinha de resolver questões de comércio e de organização social. Mais pessoas significa mais complexidade. Como se podia garantir que uma troca de sacos de trigo por um pedaço de tecido era justa? Como é que um governante podia cobrar impostos de forma organizada? A resposta, mais uma vez, foi a matemática. Era preciso criar padrões.
E a matemática acabou por se infiltrar em todas as áreas da vida urbana. Foram criados sistemas de pesos e medidas para que o comércio funcionasse, fórmulas para calcular quanto cereal cabia no silo, aritmética para administrar impostos e até frações, que se tornaram cruciais para dividir heranças de forma justa entre as famílias. E é aqui que acontece algo absolutamente revolucionário: a invenção da escrita. Pela primeira vez na história, o conhecimento matemático podia ser registado, partilhado e ensinado através das gerações. Problemas e soluções eram gravados em tabletes de argila, transformando a matemática de uma tradição oral para uma ciência formal que se podia acumular. Chegamos à parte final da nossa viagem. E agora? Vamos juntar as peças todas e perceber como é que estas invenções milenares continuam, hoje, a definir o nosso mundo. Muitas vezes, sem nos darmos conta. Para isso, temos de falar de um povo fascinante: os babilônios. Enquanto muitas culturas contavam em base 10, provavelmente por causa dos 10 dedos das mãos, os babilônios desenvolveram um sistema de base 60, o sistema sexagesimal. Sim, eles contavam em grupos de 60. Parece estranho, mas tinha a sua lógica. E aqui que temos aquele momento de então é por isso! Alguma vez alguém parou para pensar porque é que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos? Ou porque é que um círculo tem 360 graus, que é precisamente 6 vezes 60? É um legado direto do sistema sexagesimal dos babilônios com milhares e milhares de anos. Portanto, o nosso dia-a-dia está completamente recheado destas invenções antigas. O calendário que usamos, a forma como dividimos o dia em 24 horas e a hora em 60 minutos, a geometria básica da escola e até a ideia de olhar para as estrelas para nos localizarmos. Tudo isto começou com os nossos antepassados a tentarem resolver problemas básicos de sobrevivência. O que nos leva a uma última reflexão. A matemática e a ciência nasceram da necessidade de resolver os problemas do passado. Então, que grandes problemas do nosso mundo, das alterações climáticas à exploração espacial, serão resolvidos pela matemática do futuro? Uma coisa é certa: a grande aventura científica da humanidade está longe de ter terminado.